Ei, gente, vamos fazer alguns exercícios clássicos sobre colisões. O que são exercícios clássicos? Já te passei, são aqueles que estão sempre caindo. É sempre a mesma coisa, só muda a roupa. Só muda a roupagem, mas é a mesma coisa. Observa que em ambos os exercícios aqui, olha logo pós-colisão, depois da colisão, pós-choque, corpos juntos, unidos, solidários, colisão perfeitamente inelástica. Corpos juntos, unidos, solidários, perfeitamente inelástica. Se você quiser responder, por exemplo, uma pergunta assim que venha na lata assim, quanto vale o coeficiente de restituição nessas colisões? Você nem pestaneja, porque você já sabe que os corpos estão unidos pós-colisão. Então, é uma inelástica, perfeitamente inelástica. E se é perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição vale 0. Então vamos estudar essas questões clássicas sobre colisões perfeitamente inelásticas. Independente do tipo de colisão, nós já conversamos, QA, que antes, vai ser igual a QD, que depois, não esqueça, vamos logo aplicar a QA, que antes, vai ser igual a QD, quantidade de movimento depois. Mais uma vez, independentemente do tipo de colisão, conserva-se a quantidade de movimento. Vamos orientar o eixo aqui, talvez até sem tamanha necessidade, mas vamos orientar o nosso eixo. Olha, esse eixo que eu estou orientando aqui é válido para as duas questões, tá legal? Então vamos lá. Mesmo sentido do eixo, velocidade positiva, movimento progressivo. Mesmo sentido do eixo, velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade positiva. A questão aqui é, vamos ver, quanto é que vale m dividido por m'? Quanto é que vale a razão entre as massas m e m'? Vamos ver como é que vai ficar? 60 vezes m mais, mesmo sentido do eixo, 30m'. Vai ser igual a, muito bem, velocidade pós-colisão é comum para os dois, 40m mais 40m'. Está resolvido a questão. Vamos então chegar ao nosso intento aqui, ao nosso objetivo. Vamos jogar 40m para cá, vai ficar 60m menos 40m, vai ser igual a 40m' menos 30m'. Resolvidíssima a questão. Aquela questão ali está dando os valores das massas, fica um pouco mais fácil, né? Aqui a gente acaba ficando com muitas variáveis envolvidas e aí a álgebra fica meio complicada, aquela matemáticazinha fica complicada, ali já tem os valores numéricos, fica bem mais prático em termos matemáticos, tá? Aqui vai ficar 20m, vai ser igual a 10m'. Nosso objetivo é calcular m por m', então vamos levar aqui, estão os produtos, ó, m' você leva para o outro lado, vai ficar m dividido por m', vai ser igual a, vou só me antecipar cortando esses zerinhos aqui, tá? 1 está do lado de lá, vamos levar 2 para o outro lado, 1 sobre 2, ou meio é a resposta, nada de colocar quilograma, porque é uma razão entre as massas. Vamos para lá, que antes igual que depois, de novo, colisão perfeitamente inelástica, 1 tem massa 1,2. Então vai ficar 1,2, velocidade positiva para o eixo, 1,2, 0,5 mais M2, 0,8 vezes 0, observou o repouso, tá legal? Sem problemas. Quantidade de movimento depois, a gente pode atribuir aqui um único valor de massa, né? Visto que os corpos estão juntos, unidos ou solidários, então nós temos um corpo cuja massa total é dada pela soma das massas dos corpos independentes, M1 mais M2. Então aqui nós vamos ter duas vezes a velocidade V que nós vamos calcular, tá legal? Esse termo aqui foi para o espaço, 1,2 vezes 0,5, que vai ficar 2V lá de lá, né? 1,2 vezes 0,5, aqui vai ficar 0,6. A velocidade daquele conjunto, né, do sistema
de massa M1 mais M2 vai ser igual, então, a 0,3 metros por segundo. Observa mais uma vez que ambos os casos caracterizam colisões inelásticas, tá? Vamos a mais um exercício clássico? Bom, ficou batido o tipo de colisão. Observa A e B antes, mesmo sentido, tranquilo. A com velocidade de 8, B com velocidade de 1. Vamos orientar aquele nosso tradicional eixo, não custa nada. Está aqui o nosso eixo orientado. A V+, B V+, as duas velocidades positivas. Pós-colisão, A e B, juntos, unidos, solidários. Colisão do tipo inelástica. Falou em colisão inelástica, não pestaneja, não pensa duas vezes. Quanto é que vai valer o coeficiente de restituição? 0. Qualquer que seja o tipo de colisão perfeitamente elástica, perfeitamente inelástica, parcialmente elástica, a conservação da quantidade de movimento é aplicada. Q antes igual a Q depois. Bom, o objetivo é o seguinte nessa questão. A gente precisa calcular a velocidade pós-colisão desse choque do tipo inelástico. Aí fornece-se um gráfico na ordenada a quantidade de movimento em quilograma a metro por segundo e na horizontal a velocidade em metro por segundo. A título de recordação, porque não custa absolutamente nada, se Q é igual a M vezes V, é ou não é? Se Q é igual a massa vezes velocidade, isso significa dizer que, para calcularmos a massa, basta extrairmos a razão da quantidade de movimento pela velocidade. Então, olha só, esse gráfico, quando fornece quantidade de movimento e velocidade, dá para a gente calcular o valor da massa e observa que não é fornecida a massa em questão. Vou fazer o seguinte, o bloquinho B, ele é o verde, então eu vou dizer que a massa de B vai ser igual a quantidade de movimento de B pela velocidade B. Não esqueça mais uma vez, vamos salientar aqui, que precisando calcular o valor da massa num gráfico Q, V, nós temos a razão Q sobre V. Tá legal? É assim que a gente vai aplicar, então, essa expressão da quantidade de movimento aqui no gráfico. Vamos então. A quantidade de movimento de B é do 25 vezes 10 a menos 3, 25 vezes 10 a menos 3, e para esse pontinho aqui, a velocidade é de 1 metro por segundo. Então, ficaríamos assim, olha. A massa em questão de B é 25 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. O nosso bloquinho B é o bloquinho verde. Vamos para o nosso bloquinho A, que é o bloquinho em vermelho, e vamos a esse ponto aqui aplicar a mesma expressão M igual a Q sobre V para determinarmos o valor da massa do bloco A. Como ficaria então a massa do bloco A para esse ponto? A quantidade de movimento é 80 vezes 10 elevado a menos 3, 80 vezes 10 elevado a menos 3. Observe que, para esse ponto, a velocidade do bloco A é de 8 metros por segundo e está exatamente aqui apresentado. Foi traduzido num gráfico e muito fácil de ser observado, né? 8. Isso quer dizer, então, que a massa do bloco A e B, antes e depois vai ser a mesma, né? Que não vai haver alteração de massa. A massa do bloco A vai ser de 10 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tendo calculado através do gráfico as massas de A e B, observou mais uma vez, velocidade de B, 1, direitinho, está aqui no gráfico. Velocidade de A, 8, está direitinho aqui no gráfico, tá bom? Vamos aplicar o Q antes igual a Q depois, tranquilo? Então vamos lá, quantidade de movimento de A, massa 10 vezes 10 elevado a menos 3, que é o valor da massa de A, vezes a velocidade 8 vezes 8, mais
Tá legal? Ó, vamos dar uma adiantada, vamos considerar o conjunto, né, para utilizar a soma das massas, né, o conjunto AB, seria MA mais MB, isso depois da colisão, tá bom? Mas vamos lá, retomando. Antes, massa de B, 25 vezes 10 a menos 3 vezes a velocidade de B antes, que vale 1. Vai ser igual a... Muito bem. Vamos então para a soma das massas? 10 vezes 10 a menos 3 com 25 vezes 10 a menos 3. 25 mais 10, então aqui vai ficar 35, repete o fator comum, que é 10 elevado a menos 3, vezes o valor da velocidade pós-colisão. Tá legal? Muito bem. Olha só, vou te dar uma dica muito grande aqui. Você está observando que após a colisão e antes da colisão tem um termo comum aqui, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Todos os termos apresentam 10 elevado a menos 3, então vamos simplificar o 10 elevado a menos 3. E simplificou bem, hein? 10 vezes 8, aqui ficamos com 80, mais 25 vezes 1, 25, vai ser igual a 35 vezes V, 35V. Uma sequência de raciocínio aqui, 35V vai ser igual a 80 mais 25, 80 mais 25, 105. Chegamos então ao final, a velocidade pós-colisão inelástica, com os corpos juntos, unidos ou solidários, 105 divididos por 35, resposta 3 metros por segundo. Essa questão aí foi uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos exames de qualificação que ocorreu aí ao longo de alguns dos anos, tá bom?